Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim aqui falar rapidinho desse vídeo sobre um assunto muito delicado, um assunto muito importante e que nós, às vezes, não estamos dando muita importância para ele. É um assunto tão importante que ele pode significar, inclusive, a não reeleição do presidente Jair Bolsonaro em 2022. Mas antes que eu fale sobre isso, eu peço que você observe se já está inscrito no canal. Se não estiver, que você se inscreva. Clique aí no botão inscrever-se, se inscreva ao final do vídeo. Se você gostar, você dê o seu like. Se você não gostar, dê o seu dislike. Bom, vamos lá então falar sobre esse assunto. Na verdade, são 3 assuntos em um, né? Porque a finalidade dos 3, ela se resume em uma só, em uma finalidade só. Mas é de suma importância e é um momento muito delicado que nós estamos vivendo. E eu acho até que é o momento mais delicado que nós estamos vivendo desde a posse do presidente Jair Bolsonaro. Porque já fizeram de tudo para tirar o presidente. O Supremo já fez de tudo, já extrapolou as suas competências, já proibiu, inclusive, o presidente de nomear diretor da Polícia Federal. O Supremo tem feito de tudo para tentar tirar o presidente. E ainda tem lá no TSE processos que ainda serão julgados, onde acusam o presidente de ter usado de disparos em massa no WhatsApp durante a campanha eleitoral de 2018. Então, meus amigos, a situação é gravíssima no sentido de que quando nós temos aí o Supremo, no dia 4 de dezembro, decidindo um absurdo, uma coisa absurda que a hora que chegou ali já era para o ministro, eu não sei quem é o ministro relator desse caso, mas já era para, de pronto, já desconsiderar porque fere frontalmente a nossa Constituição Federal em seu artigo 57, no parágrafo 4º, onde trata da vedação, a vedação expressa lá na Constituição, da reeleição tanto do presidente da Câmara quanto do Senado, onde veda expressamente a recondução tanto do Rodrigo Maia quanto do Alcolumbre, do caso agora, que é os presidentes atuais das casas, Câmara e Senado, respectivamente. E lá na Constituição Federal, no artigo 57, parágrafo 4º, veda expressamente a recondução para estes cargos na mesma eleição subsequente, como diz o texto da lei. Mas o Supremo Tribunal Federal, já há nos bastidores do Supremo Tribunal Federal, a imprensa já vem divulgando sobre isso, que o Supremo Tribunal já tem maioria para deixar com que o Congresso decida sobre esse assunto. Ou seja, o Supremo Federal, quando se trata de algo que é de sua competência, que é proteger, que é cuidar da Constituição Federal, são os guardiões da Constituição Federal, eles lavam as mãos. Mas quando o assunto não diz respeito à competência deles, que não é nada em respeito à Constituição Federal, eles metem o bedelho, eles proíbem o presidente de fazer um monte de coisas, eles tiram competência do presidente, passam para governadores e até para prefeitos. Tudo isso eles fazem, mas quando é para eles julgarem algo que diz respeito à Constituição Federal, eles simplesmente lavam as mãos. Mas qual que é o objetivo de se deixar Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre se reelegerem? Principalmente o Rodrigo Maia deixou caducar várias medidas provisórias importantíssimas, como o 13º do Bolsa Família, como a carteira de trabalho verde e amarela, carteira de estudante gratuita, a não obrigatoriedade do imposto sindical, entre tantas outras medidas provisórias importantíssimas para o cidadão brasileiro. O Rodrigo Maia deixou então prescrever. Então, o Rodrigo Maia, se ele fica mais 2 anos, vai dar justamente até 2022, que é quando tem a eleição presidencial.
Então, o que acontece? O Rodrigo Maia, qual o objetivo de se reconduzir o Rodrigo Maia para o cargo de presidente da Câmara novamente, mesmo contra a Constituição, mesmo rasgando a Constituição? O objetivo principal e único de toda essa manobra é não deixar o presidente Jair Bolsonaro governar para que ele chegue enfraquecido para 2022 e assim corra o risco de não se reeleger. Porque todos nós sabemos que não importa, para muita gente não importa quem tomou as decisões, quem não deixou, quem proibiu o presidente de governar. Muita gente quer saber se o presidente fez ou não fez. E isso o Rodrigo Maia faz com muita competência, não deixar o presidente governar. E nós já vimos nesses últimos 2 anos que o Rodrigo Maia ficou aí no poder, na presidência da Câmara. Bom, como eu disse, que eram três situações onde todas elas levavam a um único objetivo, que é não deixar o presidente governar ou até tirá-lo antes de que termine o seu mandato, né? Então, uma das manobras que estão ainda em andamento é uma possível cassação da chapa Jair Bolsonaro, Hamilton Mourão, seu vice. Então, o TSE ainda vai julgar essa situação aí, e seria, lógico, o cúmulo do absurdo eles caçarem a chapa Bolsonaro-Mourão por disparos em massa de WhatsApp. Todos nós vimos lá na CPMI das fake news o Hans River dizendo que não fez disparo em massa para o presidente Jair Bolsonaro durante as eleições, mas que teria feito para o pessoal do PT. O que aconteceu com o Hans River foi inclusive processado. Não foi levado em consideração seu depoimento. Agora você imagina se o Hans River tivesse dito lá que tinha feito disparos em massa de WhatsApp para o presidente Jair Bolsonaro. Com certeza ele já teria sido cassado. E a terceira e última manobra, que também levaria ao mesmo objetivo, é julgar o final da reeleição, o fim da reeleição. Tem uma PEC que já vem há anos que está no Congresso e ela está sendo agora, estão dando andamento nessa PEC para dar fim ao Instituto da Reeleição, criado lá atrás pelo Fernando Henrique Cardoso. Naquela época foi bastante polêmico, muita gente dizendo que inclusive o Fernando Henrique teria comprado, teria dado uma espécie de mensalão ali para os deputados, para os parlamentares naquela época, deputados e senadores, e então teria sido aprovada a reeleição. O Fernando Henrique então se reelegeu, depois veio o Lula, ficou lá 8 anos, não se cogitou acabar com a reeleição. Veio a Dilma, também foi eleita e reeleita, e ninguém falou em acabar com a reeleição, mas agora só foi o presidente Jair Bolsonaro ser eleito, democraticamente eleito, e já estão falando em acabar com a reeleição. Ou seja, para não permitir que o presidente Jair Bolsonaro se reeleja em 2022. Então essas 3 manobras que estão tentando fazer, e principalmente a mais grave delas que eu considero, que é a mais palpável, que pode acontecer realmente, é essa do Supremo Tribunal Federal, no dia 4 de dezembro, lavar as mãos e dizer que a situação, o caso da reeleição de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre para a Câmara e Senado, respectivamente, que isso fique por conta do próprio Congresso decidir sobre isso. E isso não é competência do Congresso decidir, e sim do STF, pois estão rasgando a Constituição. O STF, como guardiões da Constituição, os ministros do STF, os 11 que lá estão, deveriam ter um pouquinho de vergonha na cara e assumirem essa responsabilidade que é deles, mas eles são os principais, a maioria deles ali, são os principais interessados em que não haja a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Então, eles vão fazer de tudo. Eles vão deixar Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre serem reeleitos,
e nesses 2 anos o presidente Jair Bolsonaro pouco vai conseguir fazer, eles vão tentar caçar a chapa Bolsonaro-Mourão por disparos em massa de mensagem de WhatsApp, que é o cúmulo do absurdo. Eu acho que isso daí eles não vão conseguir, porque eu acho que nós não vamos permitir. E nós não deveríamos permitir também que Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre fossem reeleitos, porque isso é o cúmulo do absurdo. Nós deveríamos todos irmos para a rua, fazer uma pressão gigantesca no Brasil inteiro para que isso não acontecesse. E se eles perceberem realmente que nenhum dessas duas manobras funcionarão, eles podem sim tentar aprovar essa PEC que acaba com a reeleição, o que também atingiria o mesmo objetivo, que era não deixar o presidente Jair Bolsonaro ser reeleito. Aí lá para frente, quando a esquerda voltar ao poder, eles se manobram novamente ali para voltar à reeleição, e isso eles podem fazer. Se tiver maioria no Congresso, eles fazem. Infelizmente, a nossa Constituição, com essas PECs absurdas que aprovam, ela já está mais remendada do que um trapo velho. Está mais remendada do que uma roupa velha toda remendada, sabe? Então, qualquer um pode pegar a nossa Constituição a qualquer momento e rasgar ela, porque um remendo a mais, um remendo a menos não faz diferença para essa gente. Então, meus amigos, era isso por hoje. Eu acho que o momento é delicado, é um dos momentos mais delicados que nós estamos vivendo, e muitos de nós não estamos percebendo e não estamos dando a devida importância para esse momento. E isso é muito grave, porque se o presidente Bolsonaro não conseguir a reeleição em 2022, só Deus sabe o que pode acontecer com o nosso país. Ele pode cair nas mãos da esquerda, como pode cair nas mãos da nova esquerda, que é essa turma aí do Dória, do Moro, do Mandetta e etc. Para vocês verem quão delicado é esse momento, e nós deveríamos estar atentos com isso e deveríamos estar nos mobilizando para irmos às ruas imediatamente, para fazer uma pressão gigantesca para que isso não ocorra. Ok, meus amigos? Então era isso. Que vocês tenham um final de semana abençoado, que vocês curtam esse vídeo, que vocês compartilhem e que vocês se inscrevam no canal, tá bom? Um bom final de semana, que Deus abençoe a todos.